Boa noite, gente. Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nessa noite de sábado para a gente compartilhar aqui da palavra de Deus. Queria te convidar a gente a orar nesse momento. Vamos orar? Senhor, nesse momento, fala aos nossos corações, Senhor. Espírito Santo, aplica essas verdades e transforma nossas vidas. Deus, só você pode fazer essa obra. Em nome de Jesus, é a nossa oração que a gente seja de fato transformado, Senhor. A gente ora no Teu nome, Senhor, Jesus. Amém. Amém. Ame além das palavras. Se você já quiser deixar aberto aí, vai ser Colossenses 3,14, beleza? Então deixa aberto aí, Colossenses 3,14. A gente está fazendo uma série aí baseada, né, no livro Poder para Mudar Sua Vida, do Rick Warren, beleza? É claro, todas as pregações aqui no Gol, no Up, na Oceânica, todas são baseadas na Palavra de Deus. Então, a gente vai ler Colossenses, a gente vai basear toda a nossa mensagem na Palavra de Deus. E, durante a semana, a galera leu o capítulo 3 desse livro, não foi? Beleza? E a gente vai falar de uma característica do fruto do Espírito, que é o amor. E daqui a pouquinho a gente vai ler o texto e a gente vai falar sobre como ser alguém mais amoroso e, de fato, como amar além das palavras, né? A gente está vivendo numa sociedade em que a fluidez das relações é muito evidente. A gente se desfaz de compromissos com facilidade. As pessoas são muito engajadas virtualmente, elas são atuantes nas redes sociais, elas se manifestam ali, militam ali, mas não tomam atitudes reais de fato, e muitas vezes esse engajamento ele não se transforma em uma ação. A gente vive esses relacionamentos que são cada vez mais virtuais, e a gente vive uma busca pela felicidade, e a gente banaliza cada vez mais o amor, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando eu namorava a Clarice, a gente teve um rompimento num período do nosso namoro. Ela, na verdade, terminou comigo, e para mim foi muito estranho aquele momento, e eu passei por uma fase emocional muito ruim naquele momento. Eu fui mesmo no fundo do poço, assim, porque eu a amava, eu falava isso para ela, eu era um namorado assim, atencioso, romântico, carinhoso e tal, e eu sabia que ela também me amava, mas ela terminou comigo e a gente ficou um período separado, e foi um período muito difícil, talvez um dos piores períodos da minha vida, e era muito estranho, porque eu a amava, eu sabia que ela me amava, mas a gente tinha terminado. E aí passou um tempo, eu estava bem mal assim, e aí numa tarde de domingo, toco o telefone. Aí era a Clarice, aí quando eu atendo, ela fala a seguinte frase: eu estou com saudade. Falou essa frase, cara. E como que uma frase tão curta pode ter tanto sentido, né? E aí quando ela falou assim, eu estou com saudade, cara, meu coração bateu de uma maneira assim, pela voz dela, pela frase, pelo que eu sentia por ela. E aí ela falou, a gente precisa se encontrar, mas a gente precisa conversar. E aí a gente se encontrou, e a gente conversou bastante, e aí naquele momento eu percebi que o amor, ele não pode ser só um sentimento, ele não pode ser só uma coisa que está aqui dentro de mim e que me emociona. Eu percebi que o amor, ele tinha que ter algo muito prático. E aí a gente conversou, e a gente se gostava, a gente se amava, mas aquilo tinha que se tornar real. Eu tinha que dar um passo e casar com a Clarice, você entende? Senão, esse amor ele não era real, ele não era prático, ele era só um sentimento. E aí, cara, a partir daquele momento, eu caí dentro, entendeu? Caí dentro, meu irmão, porque era o amor da minha vida. O que eu tinha que fazer? Caí dentro, cara.
caí dentro. Deus abençoou, graças a Deus. E eu trabalhei, eu dei duro, eu me esforcei e a gente casou. E fomos felizes para sempre. Claro, a gente entende que foi Deus que nos abençoou, mas eu tive que tomar uma decisão. E eu tive que entender que não bastava só dizer te amo. E eu queria dizer isso para você essa noite. Dizer te amo não é suficiente. Dizer que ama não é suficiente. Não é suficiente. E a gente está cheio de promessas por aí, e cheio de pessoas que falam isso, e a gente vê filmes, vê séries, a gente ouve músicas, e não é raro o amor estar sendo a temática disso tudo. E a gente vive as nossas relações, e muitas vezes a gente tem intenções, mas aquelas intenções não se tornam algo real, não se tornam algo prático. E tantas vezes o amor, ele é banalizado, ele se torna desgastado. E eu queria perguntar para você, qual o sentido do amor para a gente hoje? Nessa sociedade maluca que a gente está vivendo. O que significa amar alguém? Será que é de fato só uma emoção? Será que a gente acha que o amor é isso, é um sentimento que vai me levar a algo incontrolável, que eu não posso dominar? A gente acha às vezes que é isso, que o amor é algo incontrolável. O amor é algo que eu não posso dominar e que ele vai me levar a algo. Mas o amor sem uma atitude, um amor sem a prática, ele é só uma teoria. Dizer te amo não é suficiente. Quando as pessoas dizem que amam, e o marido diz que ama a esposa, o namorado para a namorada, ou os pais para os filhos para os pais, será que as pessoas entendem de fato que esse amor, ele tem que ir muito além das palavras? E será que a gente está entendendo isso nessa sociedade, atualmente? Então esse vai ser o desafio da gente essa noite. O amor verdadeiro, ele, claro que vai produzir um sentimento, mas ele vai produzir muito mais do que sentimento, ele vai produzir ações, atitudes. Então, a gente acaba achando que o amor é um sentimento e que o amor é algo incontrolável. Então, eu queria dizer para você essa noite, o amor não é só um sentimento, e o amor não é incontrolável. E a palavra de Deus vai mostrar isso para a gente. E a gente vai entender melhor lendo esse texto. Você abriu aí, Colossenses 3,14. Vem comigo. Colossenses 3,14. Está aberto aí? Sim? Beleza? E deixa a Bíblia aberta, a gente vai ler outros textos aí, que vão ser bem importantes, porque a gente vai meditar nessa noite. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, e a grande ênfase da carta é a centralidade de Cristo. E Paulo, ele está falando do poder transformador do Evangelho, nessa carta aos Colossenses. E ele fala que o Evangelho está se espalhando, e aí por estar se espalhando, chegou aos Colossenses. E o Evangelho está produzindo frutos. E aqui no capítulo 3, a gente vai ver várias evidências da conversão, as evidências da santificação. Vai com o texto aberto aí, pedir para você não fechar, ó. Colossenses 3, vou no 12 agora com você, ó. As evidências da santificação, a partir do 12, olha só. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já dá para perceber que a santificação é algo muito prático. Você está vendo? Está cheio de atitudes aqui que a gente vai ter que tomar, e às vezes a gente acha que alguém muito santo é alguém que ora de uma entonação assim, sabe? Senhor, não sei o quê, né? Ou usa uns jargões, né? Ou, sei lá, louva de um jeito. Cara, a santificação é muito além disso, né? A santificação, ela vai ter a ver com a nossa luta contra os nossos pecados, e na Bíblia você vai perceber que a santificação tem muito a ver com os nossos relacionamentos. A gente vai viver a santificação nos relacionamentos. Tudo que a gente leu aqui tem a ver com relacionamentos. E a santificação, então, é prática, sobretudo nos relacionamentos. E aí a gente leu o 14, que você não fechou sua Bíblia,
E o 14 está dizendo isso: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo está tratando da nossa relação uns com os outros. E olha o verbo aí, revistam-se. Está vendo o verbo? É do mesmo modo que você pega uma roupa e veste. Percebe? Revistam-se do amor. Você pega aquela roupa e veste. A roupa não vem e veste você. Você que pega a roupa e veste. E hoje é engraçado que eu estou com a blusa igual a do Felipe. A gente escolheu a mesma blusa. Percebe? Você pegou a blusa e vestiu. É isso que Paulo está dizendo. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. A gente pensa que o amor, ele é incontrolável. Mas o amor, na verdade, é o quê? Segundo o texto, uma escolha. O amor é uma escolha. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Além de uma escolha, o amor é uma conduta. Então, para muitos que acreditam que o amor é algo incontrolável, que ele é só um sentimento, a palavra de Deus está mostrando para a gente uma outra direção, algo muito revolucionário. Vai mudar a sua vida para sempre. E a vida de muita gente que está à volta de você. E vai mostrar que o Evangelho é real. Tudo que a gente está falando aqui é muito real. Por quê? Porque o amor, ele é o quê? Ele é o quê? Uma escolha e uma conduta. Essa é a única lição da noite. Se você quiser anotar aí, essa é a única lição desse texto. O amor, ele é uma escolha e ele é uma conduta. Somente dessa forma, o amor é real. Somente dessa forma. Você pode se revestir ou não. Percebe? Você pode fazer essa escolha ou não. Então, em primeiro lugar, a gente tem o controle sobre essa escolha. Não é algo incontrolável. Em primeiro lugar, o amor é uma questão de escolha. Revestir tem o sentido de cobrir, de te envolver. Você escolhe se envolver por esse amor. O amor de Deus em Cristo Jesus. E a gente escolhe ser revestido desse amor. Você já deve ter ouvido aqui na igreja que existem algumas formas verbais no grego que não existem no português. No grego, a gente tem o imperativo presente, que dá a ideia de algo que está em processo. Perfeito? E a gente tem o imperativo auristo, que tem o sentido de algo definitivo. Lembra? Quando Jesus fala para os discípulos, vem e me segue. Ele está usando o imperativo auristo. Vem e me segue. Você vai me seguir para sempre. Não tem volta. Paulo está usando essa mesma forma verbal aqui. Ele está falando que você vai se revestir do amor. Isso vai ser para sempre. Não é algo gradativo. Não é algo que você vai se desfazer. Daqui em diante, vai ser para sempre. Você vai fazer essa escolha e é para sempre. Está entendendo a profundidade do texto? É uma escolha. É uma escolha. Amar é uma escolha. Para o cristão, amar é uma escolha. E, em segundo lugar, o amor é uma questão de conduta. O amor é algo que fazemos, é uma ação, não é um mero sentimento. Se você puder abrir aí, 1 João 3,18. Você conhece esse texto? 1 João 3,18. É aquela chacoalhada da palavra de Deus. Olha só esse texto. Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Percebe? A palavra de Deus, ela traz essa percepção para cada um de nós. E desculpa dizer, é muito fácil você dizer que ama. É muito fácil. É muito fácil. São poucas palavras e a gente diz isso de uma forma tão irresponsável. Então é muito fácil a gente dizer que ama. Mas esse amor só é verdade se ele se transforma em atitude. O marido ama a esposa, ele diz que ama a esposa, mas ele não é capaz de lavar a louça. O João não entra nesse assunto de lavar a louça não, porque esse assunto é um problemão. Compra uma lava-louça então, beleza? Agora, de maneira mais profunda, o marido ama a esposa, mas ele não se coloca no lugar dela. Ele não se coloca no lugar dela, ele não é gentil, ele não é amoroso, ele não é paciente. O namorado diz que ama a namorada, mas ele não é capaz de deixar para lá uma discussão boba, porque ele tem que ter razão.
O namorado diz que ama a namorada, mas ele trata ela de uma forma arrogante, com palavras duras, ele humilha a namorada. E abrindo um parênteses aqui, se no namoro já está assim, no casamento vai ficar muito pior. Termina esse namoro, sai fora. Isso não é legal, isso não está certo. Beleza? Dizer que ama não é suficiente. Os filhos dizem que amam os pais e só decepcionam os pais. Dizer que ama não é suficiente. O filho que só desagrada o pai, o irmão que diz que ama o outro irmão, mas no primeiro vacilo, ele acaba com a vida do irmão. Não necessariamente de forma física, mas às vezes com palavras. E rompe aquela relação, aquela amizade, aquela irmandade. Não é capaz de perdoar. A gente diz que ama o nosso irmão, mas a gente não se move para fazer nada por ele. A gente sabe que ele está precisando de alguma coisa, a gente... Sabe no ônibus, quando você finge que você está dormindo para não dar lugar para ninguém? A gente finge que está em outra parada, que não está dando tempo, está difícil, está corrido. Dizer que ama não é suficiente. A gente está falando de algo prático. Estamos falando de ação. É isso que o texto diz. O que a gente acabou de ler em 1 João 3, 18? Não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Senão são só palavras. A gente também sabe que na Bíblia existem 4 expressões para falar do amor. E quando a Bíblia fala do amor de Deus, ela usa a expressão ágape. Você sabe disso. Aqui a gente está falando desse amor ágape. Paulo está falando para a gente viver esse amor. O mesmo amor que Deus tem por nós é o que a gente vai viver para os nossos irmãos. E com o nosso cônjuge. E com os nossos pais. E com os nossos familiares. Eu entendo que isso é muito desafiador. Mas é a palavra de Deus. E nela a gente crê, a gente acabou de cantar isso aqui. A gente crê. E a gente sabe que a gente não vai poder fazer isso com a nossa força do braço, com o nosso intelecto. A gente vai precisar buscar a ajuda de Deus. Na sua palavra, em oração, cheio do Espírito Santo. Mas é uma escolha. É uma escolha e uma conduta. E é desse amor que a gente está falando. Esse tipo de amor que a gente deve ter pelas pessoas. Ontem na célula a gente estava falando sobre a pregação do domingo passado e sobre falar para as pessoas de Jesus e tal. E tem horas que a pessoa está com a cabeça tão dura que às vezes vem no nosso coração assim: ah, cara, então vai para o inferno, porque você já está enchendo o meu saco. Cara, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para a gente ter paciência. Ir para o inferno é uma coisa muito séria. Não é uma expressão, é uma coisa muito séria. A gente precisa caminhar mais um pouco, ter mais paciência. Quanta paciência tiveram com a gente? Quanta paciência Deus tem com a gente ainda hoje, depois de conhecer isso tudo. Eu sou capaz de falhar e diante de Deus, e Deus fala assim: que isso, João? Como assim? Aí Ele me abraça e me perdoa. Jesus morreu naquela cruz sabendo que eu ia acabar cometendo um outro erro depois de saber isso tudo. Isso é muito louco. Mas Ele me amou e eu não sou capaz de amar outra pessoa, porque ela está ignorante, ela está ali sem saber a parada. A gente precisa caminhar mais, precisa se esforçar mais com o nosso amigo de oração. É desse amor que a gente está falando. O amor é algo que fazemos. O amor é algo concreto. O amor é compromisso. O amor é escolha e conduta. Amém? Amém? Isso é desafiador. Isso é desafiador. E aí vem a única aplicação dessa noite. A única. Escolha amar e ame de modo prático. Se o amor é uma escolha, escolha amar. E se o amor é uma conduta, ame de forma prática. E aí você vai pensar o seguinte, que quem se sente amado, ama. Quem se sente amado, ama. Quem se sente feliz, sorri, não é? Quem se sente amado, ama. Você se sente amado? Você se sente amado? Você entende que Jesus fez algo extraordinário por você naquela cruz? Você entende que Jesus olhou para uma pessoa totalmente errada e não esperou que ela tivesse certa,
Ele se entregou naquela cruz por amor. Você sente esse amor na sua vida, você entende esse amor na sua vida. A gente precisa se revestir desse amor. A gente precisa experimentar o amor de Deus. Queria que você abrisse aí Efésios 3, 17 e 18. É um texto que você conhece também. A gente teve uma sequência de pregações em Efésios. Efésios 3, 17 e 18. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Conheça o amor de Deus, experimente o amor de Deus, você vai amar, você vai amar. E como que faz isso, João? Lendo a palavra, conhecendo mais a palavra de Deus. Como que faz isso? Orando. Como que faz isso? Louvando. Como que faz isso? Andando com gente crente. Como que faz isso? Pedindo perdão dos nossos pecados. E você experimenta o amor de Deus. E você tem certeza desse amor. E aí você reage, você ama. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que interessante. Tantas vezes a gente acha que a nossa atitude de amor com alguém pode ser o primeiro passo, pode ser a primeira atitude. E eu me acho no direito de alguma coisa, porque se eu agir com você em amor primeiro, agora você está me devendo. E tantas vezes a gente não age com amor por medo da frustração, porque as pessoas vão frustrar a gente. E eu não quero agir com amor com você porque eu posso ser frustrado. Porque no fundo, quando eu ajo com amor, eu estou esperando alguma coisa em troca. Porque quando eu ajo com amor, eu acho que agora eu tenho direito de receber amor também. Só que olha o que a gente acabou de ler em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Você já parou para pensar nesse texto? A minha ação de amor é sempre a segunda ação. Na lógica bíblica, na lógica de Deus, a minha ação de amor, por mais que eu ache que seja a primeira, é sempre a segunda. Foi Ele que me amou primeiro. Então não tenho que ter medo de frustração, porque eu estou, na verdade, respondendo a Deus. Sempre que você ama, você está respondendo a Deus. Ele não vai se frustrar. Ele não vai se frustrar, a obra dele foi completa. A obra dele vai se cumprir na sua vida. Em nome de Jesus, a gente precisa mudar essa realidade e ter coragem e amar mais as pessoas. Temos medo de não sermos correspondidos. E, gente, em muitos momentos você vai ser correspondido, tá bom? Com o seu irmão, com a sua família, com o seu cônjuge. Mas caso não seja, lembre-se, o seu amor ali é uma resposta, ele não é o primeiro passo. Mais uma vez, você se sente amado por Deus? Eu queria que você soubesse nessa noite, você não pode sair daqui dessa noite sem saber disso. Você é amado por Deus, você não foi esquecido. Tendo Jesus como Salvador, você nunca estará sozinho. A gente está falando aqui de Deus. Enquanto o mundo, tantas vezes, vai demonstrar o potencial de nos magoar, Deus nos ama profundamente. Ele nos amou primeiro. Qualquer ação da minha parte é só uma resposta. Escolha amar e ame de modo prático. Quem é amado ama. Amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15:12. Inclusive, nesse contexto, a gente vai perceber que é até possível a gente amar alguém que a gente não gosta. Porque é muito fácil a gente amar pessoas gentis, né? Como vocês, é muito fácil eu amar vocês, não é isso? Mas tem gente que irrita a gente, né? Tem gente que não assim, você já chegou no máximo. Você já chegou no máximo. Mas a palavra de Deus diz para a gente amar uns aos outros como Ele nos amou. Então a gente pode amar pessoas que são diferentes da gente. A gente pode amar pessoas que nos magoaram.
A gente pode até amar os nossos inimigos. Essa é a parte mais difícil aqui. A gente pode amar os nossos inimigos. E quem fala isso é Jesus. Quem fala de perdão é Jesus. Lucas 6, 27 e 28. Você conhece esse texto? Lucas 6, 27 e 28. Olha o que Jesus vai falar aqui. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Escolha amar e ame de modo prático. As pessoas que são fáceis de amar, as pessoas que são difíceis de amar e as pessoas que são impossíveis de amar. É isso que Jesus está falando. É algo que só é possível através do Espírito Santo. Só é possível através do Espírito Santo. E por mais que tentem falar mal da igreja, por mais que tentem falar mal do crente, você está lendo isso aqui? Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Se a gente fizer isso aqui de verdade, podem falar o que quiser. Serão meras palavras. Serão meras palavras contra atitudes. Escolha amar e ame de modo prático. Há 2 semanas, a minha vozinha faleceu. Foi um momento muito triste para mim e para minha família. Ela era cristã e eu sei que ela hoje está com o Senhor, mas a despedida é muito difícil. A despedida é difícil. E nesse momento, eu pude ver o amor de forma prática e real, porque algumas pessoas mexeram nas suas agendas e me deram um abraço, me encontraram para me dar um abraço real, me abraçaram. Outras mandaram mensagem, outras mandaram um áudio. Pessoas falaram comigo que estavam orando por mim e pela minha família. O amor, ele é uma atitude, ele é uma ação. Isso faz toda a diferença. Pratique o amor em ações. Pratique o amor em ações. Com as pessoas que estão perto de você, faça isso, faça mais, vá além. Vá além das palavras. Vá além das palavras. Eu conheço pessoas aqui no nosso meio que agem assim, graças a Deus, para a glória de Deus. Eu conheço pessoas aqui que já passaram a noite em um hospital para acompanhar uma outra pessoa que tinha se acidentado, sem ser parente dela. Sem ser parente dela. Eu conheço pessoas aqui que já ajudaram outras pessoas a fazer mudança. Eu conheço essas pessoas. Conheço pessoas que já deram bens para ajudar outras pessoas, que deram dinheiro para ajudar outras pessoas. Eu já vi muita coisa acontecendo no nosso meio que prova que o amor é escolha e atitude. E eu já fui abençoado inúmeras vezes dessa forma, tanto por ser alvo dessa conduta, quanto por poder experimentar e escolher e ir contra algo que às vezes eu nem estava muito afim, mas depois você dizer assim, cara, isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso. A minha célula uma vez fez um casamento. Para pensar. A minha célula fez um casamento. Cara, isso é surreal. Surreal. Eu nunca imaginei só vivendo com gente crente, só experimentando o poder da palavra de Deus. Esse amor que te leva a fazer coisas práticas. Essa palavra, gente, é para motivar a gente a responder com amor. A primeira ação que foi feita por Deus. Deus tomou a primeira atitude. Ele nos amou primeiro. E agora a gente vai responder dessa forma. Eu conheço muita gente aqui que dedica tempo para outras pessoas, para ouvir essas pessoas, no discipulado, ou quando a pessoa está passando por algum problema. Você sabe o impacto de alguém dizer para você que estava orando por você? Gente, isso é absurdamente amoroso. Isso é profundamente amoroso.
A pessoa tirou um tempo da vida dela e foi pedir para Deus algo que não era necessariamente para ela, era para outra pessoa, porque ela ia ficar feliz se a outra pessoa tivesse aquela bênção. O Evangelho faz isso com a gente. Escolha amar e ame de modo prático. Jesus demonstrou esse amor sacrificial. Jesus se fez homem, de carne e osso, viveu como nós, jamais pecou, e mesmo inocente, se deixou ser pregado naquela cruz. O mesmo Jesus que curou, ressuscitou, que multiplicou pães e peixes, que andou sobre as águas, que converteu corações. O mesmo Jesus que em João 18, quando chegam para prender Jesus e perguntam: você é Jesus de Nazaré? E ele diz: sou eu. E aqueles homens caem por terra. Esse mesmo Jesus, com todo esse poder, ele se deixou prender naquela cruz, por amor, por mim, por você. A maior prova de amor, nada que a gente faça, nada será maior do que isso. Nada chega perto disso. Por isso eu e você podemos hoje, em nome de Jesus, escolher amar e amar de forma prática. Por isso eu e você hoje trocamos as nossas roupas de um mundo que usa as pessoas, um mundo que abandona as pessoas sem cerimônia, um mundo que humilha as pessoas, um mundo que compra e vende as pessoas. A gente vai mudar essa roupa. E a gente vai mudar essa roupa que na verdade parece uma roupa muito linda, muito bonita, mas na verdade ela é podre, ela é suja, ela é rasgada, ela é imunda. A gente vai mudar essa roupa e a gente vai se vestir do amor de Deus. A partir de hoje, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, escolha amar em nome de Jesus e ame de modo prático. Ame além das palavras. Amém? Vamos orar. Senhor, a nossa oração nesse momento é que isso se torne real nas nossas vidas, Senhor. A gente ouviu algo muito extraordinário aqui nessa noite, que nos desafia a viver de uma forma que humanamente é impossível, Senhor. Mas a gente sabe que com o poder do Teu Espírito Santo isso é possível. Então, enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que aqueles que hoje aqui não se sentem amados, sintam-se genuinamente amados. Que aqueles que não entendem que o que Jesus fez na cruz, que eles entendam nessa noite a prova maior de amor daquela cruz, o sacrifício pelos nossos pecados, Senhor. Que eles entendam isso e que todos aqui, Senhor, em nome de Jesus, vivam em novidade de vida, sintam-se amados e amem, escolham amar e escolham atitudes de amor e vivam de forma que agrade o teu coração, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.